A carta à igreja que estava ali na casa de Filemon, provavelmente. E quando nós olhamos aqui, na época que Paulo escreveu essa carta, tinha cerca de 60 milhões de escravos. Irmãos, alguns estudiosos dizem que mais de 50% da população era de escravos. Então, quando um escravo fugia, isso era normal. E os irmãos sabem muito bem que alguns dos escravos que chegavam a fugir, quando eles voltavam, eram capturados novamente, eles sofriam muitas represálias. Eles eram açoitados, alguns deles iam para a prisão, e em certos casos, se eles até mesmo roubassem de seus senhores, eles eram mortos. Mas aqui, os irmãos sabem muito bem, rapidamente vou dar um resumo. Filemon, ele era um homem que tinha um escravo de nome Onésimo. Onésimo foge, porém, ele foge causando um mal a Filemon. Ele rouba, pega alguma coisa de Filemon e sai, e lá gasta tudo que ele tinha. E os irmãos sabem que as pessoas, quando se encontram com Deus, elas se encontram por conta de uma necessidade. O próprio Cristo, que não é besta, não é bobo, ele falou: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele não falou: vinde a mim todos os ricos, vinde a mim todos aqueles que estão saudáveis, todos aqueles que não têm problema para resolver. Não. O Senhor falou: quem tem problema pode chegar em mim, que eu estou aqui como sombra para aliviar vocês, para dar o descanso, o repouso que vocês precisam. E Onésimo, irmãos, infelizmente, ele foi parar na prisão. E quando ele foi parar na prisão, olha quem estava na prisão: Paulo. E aí conversa vai, conversa vem. Alguns dizem que esse mundo é pequeno, né? E aí Onésimo foi, aceitou Jesus, e ele soltou: não, o meu senhor é Filemon. E Paulo, coincidência, eu conheço Filemon, ganhei ele para Jesus e tal, não sei o quê. E aí Onésimo é solto, mas antes disso escreve Paulo uma carta para Filemon, para que ele recebesse Onésimo não como um escravo, mas como um irmão na fé. E é agora que nós começamos a tirar algumas lições desse texto. A primeira lição, irmãos, que eu tiro desse texto é a humildade de Paulo. Paulo, irmãos, ele era apóstolo de Cristo Jesus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, Paulo ele chega a dizer o seguinte: olha, eu fiz muito mais do que muitos apóstolos, muito mais do que muitas pessoas que estão aí. E aí ele vai e dá uma puxada, e ele fala: opa, eu não, a graça de Deus que está em mim fez. Então, em certas ocasiões, Paulo chegava a dizer algumas coisas que ele tinha feito. Para quê? Para que os seus inimigos, os seus opositores, aqueles que se levantavam contra ele, pudessem saber que Paulo tinha uma chamada de Deus, era um homem de Deus, que ele tinha tido visões de Deus, e ele com autoridade, muitas vezes ele falava: eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Eu gostaria de dizer uma coisa para você: você tem a graça de Deus na tua vida, você tem a autoridade de Deus na tua vida, você é uma pessoa que você pode ir muito mais além do que foram os apóstolos antigamente. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é abundante na sua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, mas você tem que ser uma pessoa que venha fazer com que o Espírito Santo transborde em você. E uma ocasião melhor, irmãos, para que o Espírito Santo venha transbordar em nós. Efésios capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que é enchei-vos do Espírito? É a igreja se encher, está no plural. Não está enchei do Espírito. Não, enchei-vos do Espírito. Quando a igreja, irmãos, está presente diante de Deus, quando nós estamos diante da palavra, diante de uma pregação, na oração, quando nós estamos com o coração aberto para ouvir Deus falando conosco, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. A igreja se enche da graça, da unção, do Espírito Santo. E a igreja, irmãos, é um local onde um tem uma palavra, outro tem um hino, outro tem línguas, outro interpreta, outro vai e vem aqui na frente e conta um testemunho, outro vai lá e começa a profetizar. E na igreja todos são cheios da graça. Mas o importante é que todos nós venhamos sair daqui cheios da unção e nos encher do Espírito Santo e movidos por essa palavra. Paulo ele poderia muito bem escrever no versículo 1: Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, que fez muito mais do que os outros.
Paulo, o apóstolo que abre igreja em todo lugar. Paulo, o apóstolo que foi até o terceiro céu. Paulo, o homem que tem moral diante de Deus e dos homens. Ele podia ter falado: Paulo, o homem que tem os 9 dons. Paulo, que tem dons para dar para vocês, dons que nenhum de vocês tem. Paulo não, mas ele falou o seguinte: Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo. Aleluia. E irmão de Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Ensina humildade aí para você? Porque muitas vezes nós somos levados pelo nosso dinheiro, nós somos levados pelos nossos títulos, nós somos levados, irmãos, por aquilo que nós conquistamos, por aquilo que fazemos. Mas não, aqui na casa de Deus todos somos servos de Cristo, servos do Deus Altíssimo. O pastor é servo, o cooperador é servo, o diácono é servo, o evangelista é servo, todos nós somos servos do mesmo Deus. Aqui existe só um Senhor, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na casa existe um só Senhor. Bem que ele podia realmente usar do seu apostolado, mas não, ele falou: minha característica maior é prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. Interessante, irmãos, é que Paulo, quando ele escreveu, ele estava aprisionado. Ele encontrou com Onésimo na cadeia, e lá na cadeia ele estava aprisionado. Aí, irmãos, ele considerava aquelas algemas preso a Cristo, porque se não fosse Cristo, ele não estava preso. Vocês não sabem muito bem que ele foi preso por causa do Evangelho. Não foi porque ele cometeu um mal, não foi porque ele devia ao Estado, não foi porque ele comprou e não pagou, não foi porque ele matou, não foi porque ele roubou, mas ele estava preso por conta do Evangelho. Ele fala assim: eu sou prisioneiro de Cristo, não prisioneiro dos homens. Eu estou preso ao Evangelho, eu estou preso a Cristo Jesus. Mas tem uma coisa: eu estou preso, mas a palavra de Deus que flui através de minha boca, ela está livre, está ganhando almas. E uma das almas que eu ganhei foi a Onésimo, que está aqui do meu lado, e eu estou mandando para você aí, ó. A carta vai chegar aí. Interessante, irmãos, é que todos nós deveríamos ser prisioneiros do Evangelho. Todos nós, prisioneiros de Cristo. Eu acho interessante, deixa eu ver se eu anotei essa parte aqui. Alguém lê, por favor, para nós, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21 e 22. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21 e 22. Quem achar, pode ler. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Olha aí, irmãos. Ele falou assim: alguém foi chamado como escravo? Não esquenta não, você é liberto em Cristo. Você é livre. Mas alguém foi chamado como livre? Bem, não vai se ensoberbecer não. Está pensando que é melhor do que o escravo que está congregando com você? É não, porque aquele que é livre, ele é escravo de Cristo. De tal forma que quem aceitou Jesus e ele aceitou como escravo, ele é o que? Liberto em Cristo. Mas aquele que aceitou a Jesus, que ele é liberto diante dos homens, ele é escravo de Cristo. Então, diante de nós não existem diferença, não existe diferença aqui. Porque todos nós, irmãos, devemos ver os irmãos não conforme a ótica humana, mas devemos ver conforme a ótica de Cristo, porque todos nós aqui somos reis e sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ela fala: vós sois geração eleita, o povo adquirido, o sacerdócio real. Nós somos a nação santa, o povo adquirido por Deus para as boas obras. Todos nós somos sacerdotes. Então, a minha visão que eu devo ter a respeito dos irmãos é a visão de que todos nós somos iguais, somos irmãos em Cristo Jesus. Por isso que o próprio Paulo, ele está falando: eu sou prisioneiro, e estou mandando mais um prisioneiro aí, ó. Esse prisioneiro é seu. Então recebe ele aí em nome de Jesus. Alguém lê para nós Marcos capítulo 10, versículo 43. Porque muitas vezes, irmãos, a grandeza toma conta da nossa cabeça, né? Por que isso? Por que a grandeza? Porque eu sou melhor porque eu tenho um diploma a mais que você? Porque você é maior porque tem um diploma a mais que eu? Porque você é maior porque você é mestrado, é doutorado? Não, diante de Deus não existe isso aqui, né? Diante de Deus você vale não pelo que você é, assim, pelo que você conquistou, mas pelo que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário. É o que você vale, e você vale muito. Porém, aquilo que você vale não é um valor maior que aquele que vale o teu irmão.
Você não vale mais que o pastor Nilson, e o pastor Nilson vale mais que você. Todos nós, irmãos, temos um bom preço. E esse bom preço foi pago não com ouro, não com prata, não com real, não com dólar, mas com um precioso preço de sangue. Sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Marcos capítulo 10, versículo 43. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Olha, irmãos, que Jesus Cristo estava lá e os discípulos estavam preocupados para saber quem era o maior. Era Pedro? Era Tiago? Era João? Pedro voou por cima das águas, será que é maior por causa disso? Ah, João, ele encostava a cabeça no peito de Jesus, será que era maior do que os demais? Tiago, Pedro, João, será que eles tinham primazia entre os discípulos? Será que lá no reino de Deus eles iam ter um lugar melhor, maior, um lugar mais próximo à mesa com Cristo? Aí eles estavam preocupados. Aí Jesus falou assim, olha, escuta, aí diante dos homens é diferente, um fala vai, ele vai, vem, ele vem, aquele que é maior é aquele que manda mesmo, mas no meio de vocês não, se alguém quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer ser o Senhor, que sirva a todos. No reino de Deus, a escada não é para cima, a escada é para baixo. Se você quiser ser grande, tem que servir a todo mundo. Ah, mas nessa igreja eu sou o melhor, eu sou o maior. Vai brincar, tu serve todo mundo? Então, desculpa, você está fora da lista dos grandes no reino de Deus. Porque os valores no reino de Deus são contrários aos valores humanos. No reino de Deus tudo muda, meu irmão. É conforme os valores eternos de Deus. A minha opinião não vale, a opinião de Deus. Meus pensamentos não valem, mas os pensamentos de Deus. E aqui, irmão, se você quiser ser o maior, que seja o menor. Sirva todo mundo. É dessa forma. E nós vemos, irmãos, a humildade dele. Porque ele chega a dizer que é o prisioneiro de Cristo. Quantos são prisioneiros de Cristo nessa noite? Nós nascemos para fazer a vontade de Deus. Somos prisioneiros de Cristo. Ah, eu sou empresário, mas você como empresário é servo de Cristo, que maravilha. Aí alguém fala assim, eu sou empregado, você é empregado, mas como empregado você é rei, sacerdote diante de Deus e dos homens. Então Deus usa isso aí nas escrituras para nivelar todo mundo. Já falei para os irmãos que de vez em quando o Senhor solta uma navalha, né? Manda um anjo passar uma navalha na igreja, e aquele que tem o pescoço mais inclinado, aí a navalha passa e o nariz mais inclinado, o nariz vai embora. Então, diante do Senhor Deus, então não existe isso. Todos nós somos iguais em Cristo Jesus. Só que nós vemos que o próprio Paulo, ele se rebaixa a escravo, mas ele eleva o próprio Onésimo como filho. Olha o versículo 10 que ele diz aqui. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então, ele que é apóstolo, ele chama de escravo. E Onésimo, que é escravo, ele chama de filho. Ele fala assim, olha, eu vou te pedir um favor, filho. Recebe o meu filho aí, porque eu gerei ele nas minhas prisões. Olha, que lição Paulo nos ensina. Mas você sabia que existem prisões que Deus te coloca para você gerar filhos? Sabia que tem crente que adoece para gerar filhos? Eu já ouvi muito bem alguém falar assim, olha, eu estava no hospital, doente, e de repente eu estava lá, porque se ficar sãozinho, se ficar sem enfermidade nenhuma, fica em casa assistindo Netflix, fica em casa assistindo televisão, novela, fazendo qualquer coisa, menos arruma tanta coisa para fazer, mas não faz aquilo que nós somos chamados para fazer, que é anunciar o Evangelho. Aí Deus coloca a enfermidade, aí o homem fica crente. Sabia, Varão, quando a gente um enfermo vai visitar um enfermo, a gente deveria pedir oração e não falar para ele receber nossa oração. Não ora por mim, porque quando uma pessoa está doente e é hospitalizada, pensa no povo que é crente. Pensa um pouco, Deus está no controle. Você vai visitar um crente doente no hospital, vai visitar alguém que está na UPA, você vê. Vai visitar alguém que está no hospital, lá no hospital de apoio, ele faz um concerto com Deus, vai perguntando todo o pecado, está preparado, deve e está mais crente que eu. Aí ao invés da gente ir lá orar para Deus levantar ele, o que ele mais tem tempo de fazer é orar, porque ele está no leito, está lá, preso no leito. Aí ele está orando, está reconciliando, tem visão do céu, sonha com o anjo, arcanjo, querubim. Então, ao invés da gente orar por ele lá no hospital, a gente vai orar, né? Mas a gente vai falar assim, meu irmão, você que tem mais intimidade com Deus, que tem mais tempo com Deus, então faça uma oração por mim. Mas Paulo, irmãos, era um homem que orava tanto em prisões quanto quando ele estava fora das prisões.
E nas prisões, Deus pode fazer com que nós venhamos a gerar filhos na fé. Às vezes nós estamos desempregados, mas às vezes o fato de eu estar desempregado, sem emprego, às vezes o fato de eu estar passando uma necessidade, um momento difícil, o fato de eu não ser promovido, ou o fato de eu não conseguir uma porta maior, é porque Deus ainda não cumpriu aquilo que Ele tem para que eu venha fazer como uma função que eu desempenho na minha empresa. E às vezes, irmãos, a gente tem que ver isso. A gente não pode ficar com nossas visões limitadas a tal ponto de falar: se eu for curado eu faço, se Deus abrir as portas, aí eu vou fazer alguma coisa para Ele, se Deus fizer isso ou aquilo, aí sim, o meu voto que eu fiz em 1900 antigamente, que eu não cumpri até hoje, aí sim, aí o Senhor vai ver que eu vou cumprir. Mas não, irmãos, aonde nós estamos, aonde você está, é o local que Deus quer te usar, fazer com que você venha gerar filhos para Ele. Prisioneiro de Jesus Cristo, Paulo fala. E além disso, ele apresenta Onésimo como filho, aquele que eu ganhei, eu gerei nas minhas prisões. Interessante isso aqui, irmãos. Você está gerando alguém? Está gerando alguém? Será que você gera alguém? Não, aquele ali é escravo, aquele ali. Diz, aquele ali me pagou de chão? Quero não, aquele ali eu vou ganhar o meu gerente para Jesus, meu gerente. Não, varão, não é desse jeito não. Começa lá embaixo, entrega um folhetinho para ele. Um dia que ele chegar meio triste lá, fala: posso fazer uma oração por você? Até você ir galgando, indo, gerando, a tal ponto de você ganhar para Jesus. Às vezes nós estamos em determinado lugar, irmãos, aí Deus quer que a gente jejua pelo nosso patrão, jejue pelo nosso gerente, jejue pelos nossos colegas de serviço. Ele quer que a gente faça oração onde a gente está. Eu falei isso para os irmãos: você foi colocado aonde você está para gerar filhos. Filhos. Paulo, irmãos, nas suas cartas ele chega a dizer: olha, era para eu estar dando para vocês uma comida mais consistente, mas como vocês são meninos na fé, eu vou dar para vocês um leitinho, tá? Vou dar um leitinho, que era para vocês estar ensinando a outros, mas vocês são fracos demais, tem que estar sendo alimentados. Paulo estava querendo dizer, em outras palavras: olha, era para vocês estarem no meu lugar e eu sentado aí ouvindo vocês, porque já era vocês estarem maduros pelo tempo de fé que vocês têm e pelo tempo que vocês estão recebendo instruções. Vocês são pessoas que eram para estar mais maduras, não eram para ser levados de um lado pelo vento e outro por causa de perseguições, de lutas, de provas. Não. Os irmãos podem ver, irmãos, que na casa do Senhor, na igreja, todos nós, às vezes, estamos preparados para receber uma oportunidade, para pregar, para cantar, para evangelizar. E às vezes, irmãos, nós temos até bênçãos para contar, que eu sei que tem, e a gente vai dar uma oportunidade e ninguém se manifesta. E tem gente aqui, inclusive o Marcos tem, a Esté tem, mas não levanta para falar. Eu não falo as minhas bênçãos aqui porque eu tenho que pregar a palavra, eu vou ocupar o lugar de vocês. Mas imagine os outros. Todos nós temos uma bênção para contar. Eu nem tenho uma bênção para contar, vou falar. Eu ganhei uma alma essa semana, não? Estava quase morrendo. E tem almas, irmãos, que de vez em quando eu ganho, faço uma oração, eu viro as costas, o médico com ele e fala: morreu. O que foi? Aí eu olho assim, falei: acabou de abrir o olho, completamente Jesus, desse jeitinho. E aí? Irmãos, olha bem, Deus quer que você venha gerar almas, filhos na fé. Deus quer te dar filhos. Se eu fizer um cego, irmãos, enxergar, que eu acho meio difícil, porque eu estou meio fraco ultimamente, ou um aleijado andar, irmãos, isso não vai ter influência nenhuma no céu. Mas se eu ganhar uma alma, os anjos fazem festa lá, tem banquete lá no céu. Então Deus, Ele está nos chamando para gerarmos almas para Ele. Então, para gerar alma, o que Paulo faz? Paulo se rebaixa de apóstolo para prisioneiro e levanta o que é prisioneiro para filho. Ele faz dele um prisioneiro de filho. Você tem condições de fazer isso? Você tem condições de chegar ali fora e às vezes você vê uma pessoa lá fora, um mendigo, e dá um abraço nele? Teve um pastor da igreja batista, ele estava contando. Ele falou que quando terminou o culto, os irmãos estavam indo embora. Aí o Espírito Santo falou com ele assim: ó, eu quero que você vá no estacionamento. Ele falou: coisa da minha cabeça. Aí de repente ele falou assim: Senhor, o estacionamento do colégio que fica ali do lado da igreja, vá lá. E ele foi falando: coisa da minha cabeça. Ele viu que aquele negócio foi tão forte. Ele falou: não é na minha cabeça, está falando mais dentro, eu vou lá, vou ver o que Deus quer. E ele foi indo, e ele foi chegando num local meio que escuro.
E aí quando ele chegou lá naquele local, aí tinha um homem sentado debaixo de uma árvore, no local mais escuro ainda. E aí o Espírito Santo falou com ele, dê um abraço nele. Vai lá, dê um abraço nele. Aí a pessoa estava lá com uma garrafa de cerveja, tomando uma cerveja e tal, aquele negócio todo. E aí ele foi e falou, mas Senhor, deve ser mendigo, está todo fedido, bebendo, o que eu faço, Senhor? Vai lá e dê um abraço nele. E diz que quando ele chegou lá próximo, aí ele foi, olhou para o homem e falou assim, eu posso te dar um abraço? Aí o homem se levantou prontamente, deu um abraço nele e começou a chorar. Ele falou, você está chorando? O que foi que houve? Eu falei para Deus, acabei de fazer uma oração, que se ele não viesse aqui me visitar, eu ia me matar. Agora eu quero me reconciliar, sou desviado, quem é você? Eu sou pastor da igreja batista ali do lado. Pois é, pode fazer a oração que tu vai reconciliar agora, que eu vou te entregar diante de Deus. O homem se levantou, nunca mais voltou aos vícios, arrumou um trabalho e está na presença de Deus. Nós temos que estar dispostos a gerarmos filhos na fé. Filhos. Você foi chamado para isso. Esses dias atrás eu cheguei a dizer, tem quantos alunos na tua sala? Você é sacerdote e é rei lá. Você é pastor de 40 alunos. Tem 40 alunos, pastor. Lá de exagerar, tem só 20. Você é pastor de 20. Lá você está para aconselhar, para orar por eles, para ganhar eles para Jesus. Você trabalha com quantos? Ah, pastor, lá a minha equipe é muito reduzida, mas entre gerente e funcionários tem 15. Tu é pastor de 15. Tem crente lá? Não? Tu é pastor de 15 lá. Você está colocado lá, sabe para quê? Para ser uma Bíblia ambulante. Uma Bíblia que anda, uma Bíblia que prega Cristo. Muitas vezes, se for necessário, abra a boca e fala de Cristo. Mas se não, viva Cristo. Dê testemunho de crente. É por isso que muitas vezes a gente vê que pessoas estão afastando-se mais e mais de Cristo, ao invés de se aproximar, porque nós não estamos sendo Bíblia, Cristo, não estamos sendo espelho de Cristo aqui na terra. Então dê testemunho onde você estiver, porque Cristo vai salvar através de você. Paulo, prisioneiro de Cristo, mas Onésimo é meu filho na fé. Filho na fé. Eu ganhei um filho, tenho um filho aqui, ó. Já começou a estar preso. E nós vemos isso aí, irmãos. Existe um ditado aí que diz assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mas Paulo, ele tinha autoridade para falar isso. Mas ele falou assim, olha, eu mesmo tendo autoridade, e mesmo você me devendo alguma coisa, eu não peço por autoridade, mas eu peço por amor. Por amor. Então, olha, o amor, irmãos, quando você age por amor, tem muito mais peso do que quando você age com autoridade. Tem mais peso quando é feito por amor. Já pensou assim, Deus, ele fala assim, meu filho, desça, vai lá na terra e mostra o teu poder todo. E aí você mostra o teu poder, e quando você mostrar o teu poder, você vai fazer o seguinte, vai falar para todo mundo se prostrar diante de ti. Podia até se prostrar todo mundo diante dele, mas não ia ser por amor, né? Ia ser por medo, porque Deus tinha essa condição. A gente não sabe muito bem que lá no Monte Horebe, lá no Antigo Testamento, Deus desceu para o monte, a tal ponto que houve relâmpagos, trovões, terremotos. O povo de Israel estava lá embaixo do monte e falou assim, Moisés, cara, fale você a Deus por nós. E aí o que Deus fala, você fala para lá, porque a gente não vai lá mais não, esse monte não, porque é terrível, esse Deus é terrível, vai morrer todo mundo. O povo ficou com medo, e o medo não gera amor, mas o amor gera temor, respeito. Aí o Senhor ele fez por amor. Ele se esvaziou de si mesmo, ele veio aqui na terra, e por amor, ele quer ganhar o teu amor. Por amor, ele esvaziou de si mesmo, e por amor, ele quer que você se esvazie para ganhar outros. Para Deus não, não precisa esvaziar para Deus não, mas para ganhar outros. Se esvazie do teu orgulho, da tua soberba, se esvazie de tudo aquilo que não agrada a Deus, para você ganhar outras pessoas para Cristo. Deus quer fazer com que nós venhamos a gerar filhos na fé. Outra coisa que nós podemos observar, irmãos, versículo 4 e 7. Não perca a oportunidade de exaltar alguém, de elogiar alguém. Não perca não, irmãos. Você não pode perder. Olha o versículo 4. Graças dou, meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Você é uma pessoa que tem fé. Você é uma pessoa que tem amor. Você é uma pessoa que tem amor por todos os santos. Você é uma pessoa que é crente de verdade.
E olha o que ele continua aqui, ó, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Irmãos, olha bem, quando a minha boca fala de mim, aí eu estou recebendo a recompensa do meu terno. A Bíblia fala assim, que não seja a tua boca que te louva, mas a boca de outro pode, problema tem, se quiser elogiar. Mas quando a minha boca me louva, aí eu estou no salvo, porque a recompensa dos homens eu já recebi. Mas quando outra boca te louva, aí é outra coisa, né? E nós, muitas vezes, irmãos, temos que tomar cuidado, porque o homem, diz Provérbios, Salomão fala assim, que o homem é provado pelos elogios. A gente conhece as pessoas pelo elogio. Está aqui no banco, pensa, uma palavra, pastor Paulo. Ele claro, eu preparei, aqui sou eu, já está o bicho. Mas o evangelista irmão, nossa, não estou bem. Nossa, essa voz aqui, eu pago o preço. Mas sempre quando a gente fala assim, a gente fala, é Jesus que deu, pastor. É Deus. Aí eles reconhecem Deus. É a unção, é a graça de Deus. É o pastor, que é isso? O outro canta melhor, eu vejo às vezes brigando. O Lenito, o irmão, o evangelista nosso, brigando para ver quem canta. Ele canta melhor, não, pastor. É desse jeito mesmo, irmãos. Mas olha, a Bíblia fala que mais bem-aventurado não é aquele a quem o homem louva, mas aquele a quem o Senhor louva. O melhor é quando o outro elogia. O melhor do que quando o outro elogia é quando o Senhor elogia, quando o Senhor louva. E aí, irmãos, a gente vê que não devemos de forma nenhuma perder a oportunidade de elogiar as pessoas. A tua esposa veio aqui na frente e cantou o hino e falou, senti a presença de Deus quando cantou aquele hino. Glória a Deus. Mas você cantou bem. Ele nem cantou tão bem assim, mas deu uma chacoalhada, uma rateada, mas elogia. Aí o irmão veio, pregou, mas Deus falou comigo naquela palavra. Porque Deus só não fala. Se pregar a palavra, se ler um jornal, aí Deus não fala não. Mas se ler uma palavra, aí Deus fala. Então, irmãos, vamos aprender a elogiar as pessoas, não rebaixar. Que alguém chega a falar para o outro irmão, da próxima vez que eu souber que foi você que estava na igreja e vai dirigir o culto, aí eu nem vou, viu? Eu vou conversar com o pastor, para o pastor me falar a agenda da semana. Porque no dia que você dirigir, no dia que você pregar e cantar, nem vou lá. Irmãos, não seja assim não, seja humilde. Seja humilde. Olha o que Paulo faz. Paulo, ele elogia esse irmão. Ele elogia, antes dele pedir alguma coisa. Isso aqui, irmãos, a própria Bíblia, ela nos ensina, né? Antes de você ir no seu patrão e pedir alguma coisa para ele, elogia ele primeiro, meu irmão. Antes de você pedir alguma coisa para tua esposa ou para o teu esposo, Paulo está ensinando para nós, ó. Elogia primeiro, aí depois vem pedir. Quando você vê que ele está lá em cima e não tem mais como subir, aí você vai e faz o teu pedido. Foi o que Paulo fez a Filemão. Ele falou, não, você é uma pessoa que tem amor. Você falou que ele tem amor. Aí falou assim, você tem amor pelos santos, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Porque tem gente, irmãos, que tem amor por si mesmo, né? Tem gente até que tem amor pelos da igreja, mas não tem amor pelos de casa, né? Tá vendo? Porque na igreja tem amor por todo mundo, mas quando chega em casa, não pode ficar perto dos filhos, não pode ficar perto da esposa. Ou tem gente que é o contrário, em casa só tem amor. Meu pai tinha um colega que falava assim, se os meus filhos, chefe, tiverem barriga cheia, os outros que se explodam. Tem gente que é só os de casa, os de fora, mas não, tem que buscar um equilíbrio. Olha o que ele fala, graças dou, porque eu ouvi do teu amor e fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. A minha fé, o meu amor, não tem que ser somente para com o Senhor Jesus, mas o meu amor tem que ser vertical e horizontal. Nós temos que amar os de casa, temos que amar os de fora, temos que amar até os inimigos. Até nossos inimigos nós temos que amar. Então, irmãos, alguém fala assim, mas meus inimigos fica difícil, e vive dizendo que ama a Deus. Mas a Bíblia fala assim, que aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Por quê? Porque se eu não posso nem mesmo amar aquele que eu vejo, como eu vou ter certeza que eu amo aquele que eu nunca vi? Então nós temos que usar o tempero do amor nos nossos relacionamentos,
Vamos elogiar mais os irmãos na igreja. Vamos amar mais os irmãos. Quando alguém chega assim com um copo d'água e te dá, muito obrigado. Quando uma criança chegar em você e te dar um abraço, não, vai que abraço com os outros. Você já fez alguma experiência de vez em quando, você dá a Bíblia para alguém? Esses dias atrás eu falei, cheguei no irmão Júlio, eu entrei de carona no irmão Júlio, né, irmão Júlio? Falei, irmão Júlio, eu posso pegar uma Bíblia lá? Eu fui e dei uma Bíblia para um rapaz com 35 anos de idade. E ele falou, o que é isso, Nilson? Eu falei, esse presente é teu. Quando ele abriu, ele, rapaz, uma Bíblia, Nilson, é verdade? Eu tenho 35 anos, nunca ganhei uma Bíblia. Eu falei, fala sério, filho, é verdade? Aí, ó, o irmão Júlio comprou, eu pedi e dei. E ele recebeu. E ele se emocionou, ganhando uma Bíblia. A gente tem que elevar, irmãos, a autoestima das pessoas. De vez em quando a gente tem que fazer isso. De vez em quando a gente tem que fazer, né, uma gracinha. Olha, eu estou mandando um negócio para você ali, ó. Um pixizinho para a esposa. De surpresa. Você já fez isso? Olha, isso aqui é para você. Toma. De vez em quando você tem que fazer uma gracinha para o esposo também. Né? Não tem que negar a benevolência. Mas tem uns que de vez em quando, se a mulher não procurar, e se o homem não procurar vice-versa, vai ficar o ano todo. Então vamos tomar cuidado. Vamos levantar uns aos outros o ânimo do outro. É para isso que nós fomos chamados. Porque se dois caminharem juntos, se enfraquecer, outro vai fortalece, levanta. Se um ficar com frio, os dois se aquecem juntos. É dessa forma que funciona. Nós temos que fazer isso também. O elogio nos cura. Eu estava vendo um resultado de uma entrevista que fizeram lá nos Estados Unidos, e aí eles falaram assim que certas empresas, um elogio chega a render 100 milhões de dólares. E chegam lá com um funcionário lá que está rendendo e falam, rapaz, mas eu gosto de você é uma pessoa que eu nunca vou mandar embora, porque você é uma pessoa que rende. Aquele cara que recebeu o elogio vai trabalhar muito mais, e ele rende muito mais do que o mês anterior, sabe por quê? Por causa do elogio. Rapaz, uma vez o esposo vai lá, coitadinho do bichinho, coitadinho do jacaré, lava a louça, um copo ficou encebado, é melhor não lavar, mas para você tá bom, mas não lava. Não é essa casa, mas você realmente varre, mas é melhor não ter varre, não varre. Mas você fala, rapaz, você varreu nessa casa, eu falo, rapaz, Deus te abençoe, só ficou um cantinho aqui que eu vou tirar. Aí vai perceber, se mancar, e aí a próxima vez ele vai produzir mais, até ele aprender o bichinho. Então nós temos que aprender com isso aí. Mas muitas vezes nós achamos que nós somos tão grandes que não podemos elogiar ninguém. Ninguém é melhor que nós, né? Ninguém prega melhor que eu, ninguém canta melhor que eu, ninguém dirige melhor que eu. Não, todos nós somos iguais. E se Deus não tiver misericórdia, a unção dele não flui. A unção dele não vai para ninguém, nem para mim. Outra coisa que nós podemos aprender, irmãos, rapidamente, nós temos que aprender, irmãos, a sermos pacificadores. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 20. Alguém lê para nós? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 20. O que é pacificador, irmãos? Pacificador é uma pessoa que promove a paz. Pacificador é uma pessoa que não quer saber de guerra. Ela faz de tudo para não entrar numa guerra. Pergunta que não quer calar. Você é pacificadora? Capítulo 5, versículo 18 ao 20. Está errado. Vai estar até o 13. Segundo, então, desculpa. 2 Coríntios, capítulo 5, 18 ao 20. De tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha, irmãos, esses versículos aí falam que nós somos ministros da reconciliação. E muitas vezes estamos promovendo discórdia.
Somos ministros da reconciliação. Olha bem, Jesus nos se reconciliou com Deus, que a Bíblia fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo no mundo. E nós somos aqueles que temos que promover a reconciliação das pessoas lá fora com Cristo. Foi entregue para nós o ministério da reconciliação. Então, se nós temos o ministério da reconciliação, por que vamos ficar guerreando uns com os outros? Tiago, capítulo 4, fala assim: olha, por que no meio de vocês tem tantas guerras, tantas queixas, tantas pelejas, divisões, dissensões? Não é para ser assim. Porque para nós foi dado o ministério da reconciliação. O que for preciso eu fazer para pacificar, para ganhar o meu irmão, eu vou fazer. Isso é com você. E olha, Paulo ele usa de todos os argumentos para que ele possa fazer com que Filemão venha receber novamente Onésimo. Porque Paulo poderia falar assim: olha, eu quero minha recompensa, viu? Que eu estou mandando teu escravo de volta. Eu quero minha recompensa. Dê umas 2, 3 chibatadas a mais dele. Se fosse um de nós, talvez seria isso, né? Porque ele merece. Não, mas Paulo fala assim: olha, ele foi entregue a você para que você seja testado na bondade do teu coração, para saber se você tem amor mesmo, para saber se o amor que está no teu coração transborda realmente para aqueles que estão à sua volta. E Paulo ele chega a dizer: olha, talvez ele afastou um pouco de você para ser novamente restituído e nunca mais se afastar de você. Então cuida dele como de um irmão, não cuida dele como de um escravo, mas cuida dele como se fosse um irmão. Olha, irmãos, o ministério da reconciliação, já pensou? Paulo está pedindo por Onésimo, que tinha fugido da casa de Filemão, que era seu senhor, e fugido, levando alguns pertences dele, causou prejuízo a Filemão, e mesmo assim Paulo encontra com ele, ganha para Jesus, e aí fala assim: olha, estou mandando de volta aí para o Filemão. Eu podia reter ele aqui, porque eu precisava dele, mas eu vou mandar ele para você, porque tem alguma coisa para você fazer com ele aí. Sabe, irmãos, tem pessoas que Deus manda para nós, não para serem melhoradas, mas para nos melhorar. Tem gente que é difícil, que é mandado para nós, sabe para quê? É porque é filho do capeta, não. É porque se certas pessoas não atravessarem na nossa frente, a gente não vai ser transformado. Porque muitas vezes a gente acha que jejuma, que ora, que congrega é para fazer favor para Deus, não. Não é não, meu irmão, porque se a igreja estivesse vazia e o pastor não tivesse vindo, se tivesse algum dos irmãos dando um estudo, Deus fazia presente de qualquer jeito. Mas a gente jejuma, ora, congrega, ouve a palavra, pratica o Evangelho, mas para nos melhorarmos diante de Deus. Não é para melhorar Deus, não, porque tem gente que fala: não, eu vou jejumar, consagrar para ver se eu converto Deus aos meus pedidos. Esse ano eu vou jejuar, orar, eu quero ver se meu pedido não sai. Não, você jejua, você ora para se melhorar diante de Deus. A oração não é para você converter Deus aos seus pedidos, é para você se converter à vontade dele. E tem gente que fala: eu vou pagar o preço. Não, o preço que era para você pagar, pagou lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Cristo já pagou por nós. Agora a gente congrega, a gente ora, a gente jejuma, a gente consagra, a gente busca Deus em vigília. Não é para melhorar Deus, porque em Deus habita toda a plenitude da perfeição. Como é que eu vou melhorar Deus, jejuando e consagrando? Eu estou melhorando a mim mesmo. Eu estou aprendendo, irmãos, a me autocontrolar, o domínio próprio. Estou aprendendo a dominar a mim mesmo. Quando eu estou jejuando, por exemplo, você está jejuando, jejua 24 horas. Esses dias atrás, um dos meus filhos fizeram um jejum lá e a gente comprou pizza. Aí ele sentou na mesa assim: pode comer não? Só depois de meia-noite. Ficou lá cheirando a pizza. Sabe o que você está dizendo? Essa comida não me controla. Passa um cafezinho que você toma direto de manhã, você está jejuando, você fala: esse cafezinho não me domina, porque o corpo pede, mas você está de jejum. Aí ao invés de você dar comida para o corpo, aí o corpo, aquele gemido do corpo por comida, quando você não dá comida para o corpo, aí ele geme pedindo a Deus graça, misericórdia, se transforma um gemido de fome por um gemido de oração pela tua causa. Você fala assim: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso mudar a minha vida. Então é para isso. Então olha, nós vemos que o próprio Onésimo, ele foi afastado de Filemão para quê? Para melhorar Filemão, para provar Filemão, para provar o que estava no coração de Filemão. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 ao 4, lá fala bem assim: olha, que Deus levou os israelitas lá para o deserto para provar o que estava no coração deles.
para ver o que estava no coração deles. Tem gente que Deus nos provoca com ela para ver o que está no meu coração. É por isso que nas lutas, nas provas, nas dificuldades, muitas vezes a gente age de forma diferente. Não, a gente está agindo de uma forma diferente ao nosso irmão do lado, mas de uma forma que nós somos realmente por dentro. Aí sai à tona o que nós somos. Alguém achou aí, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 ao 4? Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná. Tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de fome, mas que de tudo que sai pela boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o seu vestido sobre ti. Tá bom, Marcos. Resumindo, olha, eu levei vocês para o deserto para provar o que estava no coração de vocês. Eu fiz vocês passarem pela fome, pela humilhação, pela sede, para ver o que estava no coração de vocês. E o resultado vocês não sabem, né? 2 milhões de pessoas ficaram no deserto, morreram no deserto. E nós vemos que só a nova geração, os filhos daqueles que morreram no deserto, que entraram na terra prometida. Então muitos de nós morremos no deserto. Somos humilhados, testados, e muitas vezes, irmãos, aquilo que está no nosso coração aflora, sai para fora, pelas lutas, pelas provas. Está desempregado, uma briga no trânsito que acontece, um homem fecha a gente, sai aquele palavrão, e ele fala, oxe, você cara crente, olha que negócio é esse? E pega o braço e coloca para o lado de fora e mostra aquele dedo do meio. Tem gente crente, lavado e remido, que dirige culto, que prega, bate na mulher, e muitas vezes, irmãos, nós estamos vendo que é Deus colocando pessoas na nossa frente para nos testar. Esse dia da tarde eu falei para os irmãos, né? Mas assim, mais ou menos, um homem parece que estava um dia bravo. Eu acho que não era só demônio, não, era o próprio diabo que entrou na boca dele e falou assim: você é um filho da... e não sei o que, você, e não sei o que. Irmãos, e cheio de pessoas lá, de médicos, fisioterapeutas, psicólogos. Aí eu olhei para ele com vontade, a língua coçou, ele queria ver uma formiga na língua para ela pendurar, eu vou ficar calado. Aí eu saí, fui lá para o posto de enfermagem, eu falei: Senhor, eu entrego nas suas mãos. Aí ele falou assim: Marcos, tu é crente mesmo, e tu me abriu a boca sem motivo. Olha o nome do Senhor sendo glorificado aí, ó. Se eu abrisse a boca, eu ia escandalizar o evangelho. Eu falei: vou ficar calado. Eu olhei para o olho dele assim, virei as costas e saí. Falei: irmãos, muitas vezes nós somos colocados no meio do fogo para provar que tipo de crente nós somos. Que tipo de crente você é? No meio da luta, da prova, da dificuldade. Outra coisa que nós podemos aprender é que não existem pessoas melhores, existem pessoas diferentes. Paulo não se considerava melhor porque era nosso, mas ele não considerava Onésimo pior do que porque era escravo. Ele falou bem assim: olha, esse homem aí que eu estou mandando para você, perdoa, recebe-o não como escravo novamente, recebe-o como filho, porque ele vai lhe ser útil. Irmãos, ninguém é melhor que ninguém, mas todo mundo é diferente. Não tem ninguém igual a ninguém aqui, ó. Cada um tem um dom diferente. Todos nós temos um dom diferente aqui, ó. Ninguém prega igual ao outro, ninguém. Ninguém canta igual ao outro, ninguém ouve igual ao outro, ninguém adora igual ao outro, ninguém jejua igual ao outro. Cada um, irmãos, é peculiar, nós somos diferentes. Mas todos nós éramos pecadores. E por que se sentir melhor que o outro? Ninguém é melhor que ninguém. Paulo, ele fala lá na sua carta, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, versículo 11, ele fala assim: ó, antes nós éramos, alguns de nós, ladrões, prostitutos, lascivos, promotores de contendas. Mas não prestava, em outras palavras. Antes a gente não prestava, mas agora nós somos remidos, somos lavados, somos de Deus, estamos na presença do Senhor, somos diferentes agora. E para terminar, irmãos, olha bem, só para terminar aqui, alguém abre para nós Mateus capítulo 5, versículo 20. Olha o versículo 21, para fechar. Paulo, ele diz assim, ó: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo, pedi. Ele foi e falou, irmãos, depois que ele falou assim, ó, perdoa Onésimo, seja pacificador, não castiga o homem não, moço, recebe ele como filho, moço, não como escravo, não, moço, ele vai ser útil para você, não, moço, abraça ele, olha, mostra o teu amor para Onésimo.
Aí já era muita coisa, né? Aí ele vai falar assim, ó, eu escrevi confiando na tua obediência e eu sei que você vai fazer muito mais do que eu te pedi. Você vai fazer mais que isso. Irmão, o que é isso? Quando a gente acha que o homem já fez tudo, aí Paulo vai falar assim, olha, eu sei que você vai fazer muito mais. Alguém abre aí Mateus capítulo 5, versículo 20? Porque Eu digo que se a vossa justiça não receber a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino. Irmãos, Jesus Cristo estava diante dos seus discípulos. Aí, irmãos, as pessoas elogiavam muito os fariseus, os saduceus, né? Eram religiosos. A boca louvava a Deus, mas quando eles chegavam em casa, o interior deles era como se fosse um sepulcro calhado. Sepulcro mesmo. Por fora era bonito, por dentro estava podre, fedendo. O Senhor falou assim para eles: se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Aleluia! Irmãos, escuta, a gente costuma falar muito dos católicos, né? Dos espíritas, né? A gente fala muito daqueles que muitas vezes frequentam o centro de macumba, né? Mas vamos trazer esse versículo para agora. Se a minha justiça não exceder a justiça dos espíritas, de maneira nenhuma eu vou entrar no reino. Se a tua justiça não exceder a justiça daquele católico que você quer ganhar para Cristo, você não vai entrar no reino de Deus. Depois ele entrar, você vai entrar. Se a tua justiça não exceder a justiça das pessoas lá fora, de forma nenhuma a gente vai entrar no reino de Deus. Então, nós somos chamados para abundar em Cristo. Ah, pastor, mas como eu vou conseguir isso? Como disse o próprio Pedro, Tiago, João, os apóstolos para Cristo, que quando Cristo ele falou assim, olha, é difícil o rico entrar no reino de Deus. Aí os apóstolos falaram assim, mas Jesus, se é difícil o rico entrar no reino de Deus, então como se falar com nós, que a gente não tem dinheiro? Aí Jesus falou, para vocês é impossível, mas para Deus tudo é possível. Sabe quando a nossa justiça excede? É quando eu deixo a minha justiça própria e deixo a justiça de Deus entrar na minha vida. Creio no sacrifício de Cristo lá na cruz, no trabalho por mim. Quando eu entendo que eu fui alcançado, como diz a Bíblia lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas nos versículos posteriores fala assim que nós fomos salvos para abundar em boas obras. Tem um motivo, para mostrarmos o poder de Deus através das boas obras. Aí, irmãos, sempre tem que abundar. Abunde. Hoje você tem que ser mais crente que ontem, amanhã mais crente que hoje, na semana que vem mais crente que essa semana. Porque se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino de Deus. Não é fácil não, né? É fácil. Aí Paulo fala assim, ó, Désimo, você vai fazer muito mais do que eu te pedi, porque você é obediente. Vocês vão fazer aqui muito mais do que vocês ouviram nessa noite. Sabe por quê? Porque vocês são obedientes. Vocês vão além, que a nossa justiça vai exceder a justiça de todas as pessoas lá fora, que não são crentes, que não são salvos. Não importa o que eles estão fazendo aí não. O importante é que eu esteja na presença de Deus, o nome do Senhor está sendo glorificado na minha vida, e aquilo que eu fizer, honra o nome do Senhor. Amém? Você baixa a cabeça, vamos fazer a oração neste momento, em nome de Jesus. Seu Deus, eis-nos aqui na tua presença, te louvamos pela tua palavra que